Olá, viajante do canal Partiu Por Aí. Essa é a parte 2 do programa sobre Maldivas. Você tem um sonho de conhecer aquele lugar, mas sempre achou, putz, eu não tenho como pagar, é muito caro, aquilo ali é só para milionário? Não é bem assim não. E eu vou te mostrar como. Já mostrei uma parte lá no vídeo 1, na parte 1, e agora a gente vai continuar falando desse assunto e te ensinando a viajar para um lugar que é lindo demais. Beleza? Fica com a gente. Aguarda a vinheta. Muito bem, eu agora vou comentar com vocês como foi a minha viagem, porque ela pode servir de inspiração para vocês. O que eu fiz? Eu queria ter não só a beleza do lugar, mas desfrutar de lugares distintos para poder visualizar a fauna marinha de lá. Então, primeiro ponto, como é que eu cheguei lá? O voo ele sai de São Paulo para Istambul e de Istambul para Mali. Eu fui pela Turkish Airlines, um avião top, muito bacana, uma boa companhia aérea. O voo é longo, se eu não me engano foram 12 horas de São Paulo para Istambul e mais de Istambul para Mali, fiquei algumas horas em Istambul esperando, a conexão foram de 8 horas, então são 2 voos muito longos. É cansativo chegar lá, é longe e é caro. Eu ainda dei sorte porque na época a gente estava em pandemia, eu paguei um preço bom por esse trecho, né? Mas não é fácil. Se você mora em outro lugar que não São Paulo, você vai ter que ir para São Paulo e pegar o teu voo. Não vai ter jeito. A Turkish não faz saídas para esse lado se não for dessa forma. Tem outras, provavelmente, deve ter conexão por Dubai, deve ter conexão por Paris, Frankfurt. Os grandes hubs da Europa devem fazer conexões para chegar em Mali. Como eu disse, o voo era São Paulo, né? No caso Guarulhos, né? Mali, com escala em Istambul, né? Também é uma cidade sensacional. O aeroporto ele fica numa ilha chamada Hulhule. Não sei se fala assim, mas esse aeroporto ele é colado em Mali. Se você quiser chegar no aeroporto e ir para Mali, você vai pegar uma lanchinha, sai e chega toda hora. É barato essa lanchinha, tá? E tem toda hora. E aí você pode ir para Mali, conhecer Mali, rodar por lá. Pessoal, eu não fiz isso. Mali é uma cidade grande, no Brasil ela é pequena, mas ela fica numa ilha, mas ela é uma cidade muito densa, é muito cheia, muito atolada de gente, sabe? E não tem grandes coisas, as praias de lá não são legais, provavelmente por conta da proximidade com o aeroporto, muito barco, o porto dele, onde eles recebem a maior parte dos suprimentos deles, deve ser ali. Então, as praias devem ficar sujas, elas não chamam a atenção. As pessoas não vão para lá para ficar em Mali. Então, eu nem peguei essa lanchinha, mas eu vi, né, no terminal, que é do aeroporto, você fica vendo ela saindo e entrando, tá? Então, isso aí é tranquilo. Então, eu aguardei o horário da lancha, fiquei esperando, passei 5 dias em Rasdul. Como eu disse, eu circulando pela ilha, andando pela areia da praia, eu levei entre 30 e 50 minutos, tirando foto, parando, olhando melhor ângulo, clicando e tal. Então, para você ver, não é uma ilha enorme. Tinha, se não me engano, 2 restaurantes, tinha várias pousadas, né? E dali nós tínhamos passeios para atóis próximos e tínhamos atóis, não dá para dizer atol, eles chamam de ilha piquenique, é uma ilha que não tem nada, é uma ilha que você dá 10, 15 passos e acabou a ilha, né?
mas a beleza ao redor da água é algo espetacular, espetacular. Vou mostrar a foto para vocês aqui. E então você faz isso, você faz snorkel, você faz algumas coisas por ali. Saí de Hasdrub e fui para outro atol, né? Mas antes, falando aqui, a pousada em Hasdrub era muito limpa, maravilhosa, nova, recém renovada, né? Oferecia café da manhã, tinha os passeios, você tratava tudo com o próprio pessoal da pousada, ou seja, o cara que serviu o café da manhã com você era o cara que ia ser seu guia e de snorkel daria 1 hora, ele ficava te esperando naquela gritaria, vambora, para levar todo, tem nada, tudo muito pessoal. Como eu disse, essa ilha é mais casas, né? Sempre uma mesquita, um hospitalzinho muito simples, e 2 lojinhas de souvenir bem simples, né? Imãs simples, tudo muito simplesinho, né? Nada daquela coisa, aquela enxurrada de imãs, tudo quanto é jeito, né? Imãs made in China, né? Não tem isso. E um mercadinho, né? E 2, se eu não me engano eram 3 restaurantes, mas um deles estava fechado. Então eu tinha a opção de comer em um lugar ou em outro. A minha pousada também oferecia jantares mais simples, né? Um omelete, um negócio mais ou menos assim. Como eu disse, por ser uma ilha habitada, ela tem uma restrição de lugar que você pode andar sem camisa. De camiseta, os rapazes, né? De camiseta, pode andar em short, pode andar em qualquer lugar. Inclusive a roupa oficial lá era short, camiseta e havaiana. Andando pra lá e pra cá. Agora chegava na praia, se queria ficar de sunga, só se fosse na Bikini Beach, que é essa praia demarcada. Em Hasdrub, ela era pequena. Não pequena a ponto de se ficar apertada, até porque é tudo muito vazio, não tem tanta gente assim, né? Mas eu diria que uns 25 metros, 50 metros de praia no máximo. Praia com aqueles coqueiros bacanas e tal, praias muito bonitas. E aí eu fiquei lá 5 dias curtindo, na verdade, se eu não me engano, eu fiquei 4 dias e meio. O quinto dia já foi o dia de deslocamento. E esse é um detalhe, pessoal. Deixe os dias de deslocamento, ou você faz poucos deslocamentos, ou você paga lanchas rápidas, porque aí você ganha tempo, vai transformar sua viagem num negócio um pouco mais caro, ou então você deixa dia específico para fazer o deslocamento, porque você sai, pega a lancha naquele horário, chega no outro, quando você chegar no outro de noite, que seja, você vai descansar, deixa aquele dia para ficar de bobeira. Não conta com nenhuma, não, aquele dia ali eu vou fazer tal atividade. Normalmente só se você estiver pagando aquelas lanchas rápidas para você poder botar coisas, né? Porque fica muito longe. Os atóis são muito longe. Então se você está saindo de um atol indo para outro, pode contar aí que você, às vezes você tem que ir para Male ou para tal ilha que é onde é o aeroporto, né? Para você de lá pegar um outro. Você não tem, às vezes, deslocamento de uma ilha para outra. Para as pertinho, elas têm sim, acho que são perto, né? Mas essas longe é mais complicado. Então eu fiquei nisso. Daí eu saí desse atol de Hasdrub e fui para Digura. Digura é uma ilha com um formato completamente diferente da anterior. A Hasdrub era um formato mais ou menos arredondado. Digura não, era uma tripa. Só que ela é uma tripa onde ela praticamente é habitada numa ponta dessa tripa, que é um pouquinho mais larga. Conforme ela vai fazendo aquela meio tripa, parece uma restinga aquilo, ela vai afinando, ela fica com uma vegetação no meio, dividindo as duas bordas, e chega um ponto que você tem areia de um lado e areia do outro, e aquela mata no meio ali. Você já não tem mais casa, não tem mais nada. E isso, ela é bastante comprida. Para vocês terem noção, andando num bom ritmo, eu levava 1 hora até a ponta da ilha. Andando num bom ritmo.
1 hora, 50 minutos, assim, dava para fazer um esporte legal para quem gosta de caminhada, né? Caminhar na beira da água ali ou na areia e tal. E aí quando você chega lá no finalzinho, ele tem um banco de areia que monta quase que uma ilha piquenique, que eles chamam, né? Essa ilha tem o banquinho de areia. E é muito perto de uma ilha, de um resort também. Inclusive dali eu conseguia ficar vendo os hidroaviões pousando, trazendo hóspedes para ficar naquele resort, que eu não sei o nome, que é em frente a Digura. Digura, ele, como eu falei para vocês, aquela região do atol onde fica Digura, a fauna já era outra. Então muita a raia, o tubarão-baleia por ali e essas coisas. Tá? A ilha, ela tem muito mais uma cara de ilha voltada para coisas da natureza, embora na parte mais larga ela tem aí 2, 3 quarteirões onde você encontrava mercadinho, padaria, né? Mercadinho e lojinha com souvenir, né? Uma coisinha aqui ou ali. Eu fiquei mais ou menos 4 dias nessa 4 não, 6 para 7 dias, um pouco mais, mesmo que eu tive que estender. Então eu fiquei, o hotel tinha café da manhã também, um hotel bacana, pousada bem legal, pessoal, Wi-Fi sensacional, tanto em Rasdu quanto em Digura, tá? Wi-Fi sensacional. Mesma coisa, fazia o passeio, tentava ver os bichos e tal, fazendo snorkel, eles andam com você tudo por lá, é sensacional. Todos os hotéis vão fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Essa tinha a opção tinham mais opções de restaurante, inclusive à noite também. Aí você pergunta assim, para ir à praia, né? Em Rasdu, você tinha algumas espreguiçadeiras bem gastas, assim, já, pelo menos quando eu fui, já tem 3 anos, então imagino que o pessoal tenha trocado, né? Mas elas já estavam bem comidas ali pelo tempo, mas ainda assim você podia, na verdade a gente ficava mais deitado na areia mesmo, e na água. Agora, em Digura, você tinha espalhado na região das praias, você tinha mais cadeiras para você ficar lá se torrando no sol, né? A água não bate muito, então muito boa para as crianças. Em Rasdu também, então não é. Se você pensa em surf, tem ilhas lá que tem ondas mais apropriadas para isso. Mas essas que eu fui, elas eram ilhas calmas, excelentes para criançada também, você ficar tranquilo, água no joelho, água na coxa. Quando você andava mais, andava, aí ela subia um pouquinho, mas nada muito complicado e muito tranquila. Se você quisesse ficar na água o tempo todo, né? Então eu fiquei esse tempo em Digura, né? E no final eu fiz algo que hoje eu não faria, depois de ter feito e conhecido a estrutura do lugar, eu não faria. Que foi o seguinte, eu saí de Digura e fui para Danguete, que é uma ilha pequenininha, formato circular também, que fica a 50, 100 metros de Digura, ela fica muito próxima. Eu vou mostrar no mapa aí, vou mostrar a distância para vocês. E nesse sentido, assim, o mar é o mesmo. Os mesmos bichos que você vê numa, vê na outra. Qual era a diferença entre uma ilha e a outra, né? Basicamente, a Danguete tinha um balanço com o nome, né? I Love Danguete, alguma coisa assim, que era turístico, né? Dava boas fotos ali. Mas o mar era o mesmo, os passeios oferecidos eram os mesmos, o nível das pousadinhas era o mesmo, era tudo a mesma coisa, pessoal. Restaurantezinho também. Como era muito próximo, sair de uma, chegar na outra era fácil, só que você tinha horário para fazer isso. Então,
Eu lembro que a lancha saía às 5 da tarde e chegava tipo 5h15 na ilha. Então é muito próximo, que 10, muito próximo uma da outra. Mas não tem toda hora, não dá para ficar saindo, sai daqui, volta para lá e tal, não tem como fazer isso. Então essa foi a ilha de Danguete. Danguete e Digura fazem parte do mesmo atol e, portanto, como eu disse, tem a mesma fauna marinha ali para você visitar. Eu me lembro, inclusive, que em Danguete foi onde eu tive mais oportunidade de conversar, não só com o dono da pousada, que está no meu Insta até hoje, vou avisar ele do programa, e também com o pessoal que servia no restaurante. Você acaba ficando indo no meu restaurante, eu acabo fazendo assim, gostei da comida, eu vou sempre no mesmo, e experimentando os pratos e tal. Então eu experimentei uns sucos diferentes de lá, conversei com o pessoal, eu percebia, né, a movimentação e como é que era, essa questão da chamada para oração deles, né, que era muito frequente, né? E para isso, pessoal, então eu gostaria de reforçar, né? O horário das barcas é um horário espaçado. Não sei se na época que eu fui estava mais espaçado por ser pandemia. Então eu vou passar para vocês aqui no final do vídeo, nos comentários, lá nos comentários fixados, enfim, na descrição do vídeo, eu vou passar para vocês direitinho o link de onde você pode conferir os horários das barcas. Tony, eu não estou com paciência, essas barcas estão com horário muito espaçado, eu quero mais agilidade. Mais agilidade. Tem como? Tem, você vai pagar o speedboat. Na época eram $30, né? Era mais ou menos assim, $5 a lancha, 30 a speedboat, que é mais rápido. Ou seja, mais rápido e mais frequente, né? Você tem mais horários. Era nesse nível, $30, $45 uma perna, tá, pessoal? Então não é baratinho. Se você tiver com pressa, você pode pagar e ir, mas não é tão baratinho, não. Um outro alerta que eu faço para vocês. Aliás, dois mais, né? O primeiro deles é com relação ao preço. Os impostos lá não estão incluídos no preço que é exibido. Então, normalmente, pelo menos realidade de quando eu fui, que era janeiro de 2022, era por volta de 20%. O famoso EVA, né? Então, quando você calcula, tá lá 100 da moeda deles, pensa em 120, porque você tem um imposto de 20% em cima daquele o que você vai pagar não é aquilo que tá lá. É muito similar a Canadá, Estados Unidos, tá? Você calcula o imposto depois. A outra coisa tem que tomar cuidado com os costumes locais. O pessoal é religioso, levam isso muito a sério, a cultura lá precisa ser respeitada. Então, vai em casal, não vai ficar agarrando a namorado lá na frente das pessoas, porque isso não vai pegar bem. Talvez até você vai ganhar uma chamadinha de atenção de alguém por lá. Beleza, pessoal? Olha, vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Clica aí na mãozinha, dá essa moral pra gente, o canal tá crescendo, a gente já celebrou 1.300 membros, obrigado você que se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva por favor no canal Partiu Por Aí, a gente está dividindo com vocês a experiência que a gente tem passeando pelo mundo, né? Eu já estou aí para 80 países, Flávio também tem uma pancada de países aí que ele conhece, e a gente está tentando dividir a nossa experiência para você viajar mais e melhor. Então, ajuda a gente nisso, tá? Dá o seu clique para dar a mãozinha, o thumbs up, né? O joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, coloca um comentário legal para gerar engajamento aí, bota uma curiosidade. Tá com dúvida? Faz pergunta? Bota aí, a gente tá respondendo. Às vezes a gente faz live e na live a gente responde. E outra, a gente tem um programa, pessoal, chamado Travel and Relax, onde eu pego todo o material que eu trouxe da viagem e jogo num slideshow
com músicas relaxantes. Então é lounge music para você colocar no seu consultório, para você colocar em casa para escutar, enquanto você vê belas imagens de lugares que eu visitei. Um ponto é que são imagens não tratadas. A proposta é essa, é mostrar não praias photoshopadas, não cidades tudo limpinho, falso. Às vezes você vê, chega num lugar e fala, lugar feio, se eu soubesse que era assim não tinha vindo. Ou teria, mas já saberia o que eu ia encontrar, né? E na verdade ali você vê a realidade como ela é. A proposta é essa: música boa, gostosa, ambiente e imagens bonitas dos lugares. Então a gente já tem da Irlanda inteira, incluindo a Irlanda do Norte, a gente já tem Isle of Man, a gente já tem Malta, já temos Sicília. Sicília está indo para o ar agora nesses dias, né? E a gente vai fazer em breve Veneza e Maldivas. Vou botar de Maldivas lá também. Vai ver as imagens aéreas que eu fiz com drone. Sensacional, pessoal. Mas você não vai ter que esperar muito não. Vou botar uma palhinha para vocês da Picnic Island, essas ilhas que ficam só um pouquinho de terra para fora ali, pequenininhas, que a gente visita de vez em quando por lá. E tem umas áreas de snorkel e tal. Sensacional. Olha, então eu vou me despedindo, mas deixo vocês com essas imagens de um verdadeiro paraíso na Terra e que sonhos de muito, sonho distante que o canal Partiu Por Aí ajudou a trazer para mais perto. Tá bom? Fica com a gente, pessoal. Partiu!